A graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Luiz Roberto, estamos aqui de volta com os nossos estudos. Agora nós vamos falar a respeito dos profetas menores. Como também já expliquei a respeito dos profetas maiores, essa denominação maior ou menor não quer dizer que um profeta foi maior ou menor do que o outro. É que os registros desses profetas, dos profetas maiores, foram registros mais longos, livros mais longos, então com mais números de capítulos, por isso eles foram chamados de profetas maiores. No caso de profetas menores, é porque os livros são menores, os capítulos são menos, então o conteúdo de registro ele fica bem menor do que o dos profetas maiores. Por isso, uns são chamados maiores e outros menores. Mas em termos de importância dos profetas, todos eles têm a sua relevância, e estão dentro do mesmo patamar de relevância, de importância das suas mensagens, dos seus escritos e comunicados, das suas profecias. Então, nós vamos falar sobre os profetas menores. E nós começamos com o primeiro dos profetas menores na sequência do nosso livro da Bíblia, que é Oséias. Oséias, esse nome quer dizer salvo, Ele era filho de Beeri e supostamente ele era do reino do norte, de Israel. E naquele tempo, Judá estava ali já passado ele pelo reino também de Uzias, de Jotão, de Acais, de Ezequias. Então ele passou por esses reinados. Israel ele passou pelo reinado de Jeroboão, o segundo Jeroboão. Então se presume que ele profetizou de 12 a 13 anos, do reinado de Jeroboão. Ele pode também ter visto a queda de Samaria no ano de 722 a.C. Seu ministério ele se estendeu para mais de 40 anos. Então, o nosso querido profeta, ele profetizou para mais de 40 anos, dentro do seu ministério. Oséias e Isaías, eles foram contemporâneos em Judá, Isaías capítulo 1, verso 1, e Oséias também, capítulo 1, verso 1, vai dizer a esse respeito, e um confirma aquilo que o outro também falou, isso que eu estou falando agora, deles serem contemporâneos, ou seja, profetizaram na mesma época. Também foi contemporâneo de Amós no reino do norte, e de Miqueias, que profetizou em Judá. O livro de Oséias consiste em duas partes. A primeira parte ela vai do capítulo de 1 a 3, e a segunda parte ela vai do capítulo de 4 a 14. Sendo que a primeira parte pertence ao primeiro período do seu ministério. Os primeiros 3 capítulos é a chave de todo o seu livro. A infidelidade de Israel, esse é um ponto. O outro ponto é a necessidade de castigo. E o outro ponto, o amor de Deus por seu povo transviado. Nos capítulos de 1 a 3, a infidelidade de Israel e a paciência e longanimidade do Senhor, Deus para com eles, se faz representada pela analogia com uma prostituta.
né? Então, você vai pegar aí o livro de Oséias e vai ler esse livro e vai começar, então, fazer essa comparação do livro de Oséias, né, que ele tem ali um paralelo, né, desse livro falando de uma prostituta. Teologicamente, se divide as opiniões, né, quanto ao casamento do profeta com uma prostituta. Por quê? Nós vamos ver, alguns falam que não é um fato real, em si uma alegoria, né? Mas porque teologicamente se divide as opiniões quanto ao casamento do profeta com uma prostituta. A alegoria ela é sustentada pelas seguintes razões. A primeira é a impossibilidade do Deus de Oséias, né, do Senhor Deus, ordenar que Oséias se casasse ou fizesse uma aliança com uma prostituta. Isso era uma coisa inadequada, né? Isso enfraqueceria a sua influência moral perante o povo de Israel. A outra possibilidade é a lei mosaica. A lei, ela proibia, né, que o sacerdote casasse com prostitutas. Então, não era permitido o casamento de sacerdote com prostitutas ou repudiadas, né? Não era. Então, a alegoria ou não, a adúltera e os seus filhos, frutos do adultério, né, da sua mãe, simbolizam o povo de Israel e suas tribos, né? No caso, o povo que é os filhos e as tribos que são as mães, tá bom? Assim, declara claramente a infidelidade ela para com Jeová. Então, essa infidelidade das tribos, dos filhos, né, ali de todo o povo, era uma infidelidade para com Jeová. Ali demonstrava uma infidelidade do povo que se prostituiu, né, largando o seu Deus e servindo a outros deuses ou deixando de cultuar o Senhor, de louvar o Senhor, de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, de ouvir o Senhor. Então, eles se prostituíram, porque abandonaram isso, largaram toda aquela coisa que Deus já tinha preparado para eles, né? Então, eles não quiseram dar continuidade a isso. Então, eles abandonaram, largaram, deixaram, né? E assim, nós vamos entrar, então, na segunda parte do livro, que vai do capítulo 4 ao capítulo 14. Vamos dar uma olhada aqui. Essa parte do capítulo 4 ao capítulo 14, nós vamos ver aqui agora, né, que contém ensinos proféticos, preparado por Oséias no final do seu ministério. Então, quando está aproximando, chegou ali, né, bem próximo do ministério do profeta Oséias, então, no fim do seu ministério, da sua vida, ele transcreveu
pequenas notas, né, de seus discursos, constituindo ali a descrição, advertências e conselhos de aplicação universal e eterna para o povo de Israel. E aí também o que ficou ali? Um legado, né, de todas essas escrituras para nós também, né? Porque as profecias, elas são estudadas, analisadas, e nós vamos ver que Deus realmente profetizou, que Deus falou através do profeta, e que aquilo que Deus falou através do profeta, algumas coisas se cumpriram e outras ainda estão por se cumprir. Então nós temos esse profeta chamado menor, profeta Oséias, né, que a gente agora discorreu sobre o seu livro, e ele então tem essa comparação, esse paralelo com essa prostituta, que significa então ali o abandono do povo de Deus pelo seu Deus, largando seu Deus, trocando seu Deus, né? Então, esse é o paralelo, né, do que se faz através da prostituta no livro do profeta Oséias, ok? Então, em relação, como nós já falamos, do profeta menor, Oséias, né, a gente vai terminando aqui, porque são conteúdos rápidos, né, dessa parte dos profetas menores. Mas toda profecia, todo livro profético, todo livro de profetas, né, que a gente tem que estudar, é muito interessante. Nós temos que saber realmente o que se passa, o que se passou através das profecias dadas por Deus a esses profetas, para falar ao seu povo, para falar ao povo de Israel, né, ao povo de Judá, né. No caso de Israel, era só Israel, mas no caso de Judá, eram as 10 tribos. Então, ali tinha mensagem. Deus levantava profeta tanto do norte quanto do sul, né? Então, para que os profetas pudessem transmitir a palavra de Deus, as mensagens de Deus, os recados de Deus para o seu povo, para que o seu povo voltassem para Deus, viessem de volta para o Senhor, buscassem ao Senhor, ok? Então, essa é a mensagem dos profetas. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, até a próxima aula, em nome de Jesus.